Vamos lá, então. Isso. Desligue-se. É do possível. E elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador. Pai, mais uma vez, nós estamos aqui hoje. Resultado da tua bondade e do teu amor, que está aí, sempre a nos envolver, sempre a nos contagiar. Por quê? Porque nós fomos criados pelo teu amor. E Jesus veio nos dar essa prova de quanto que o dia que nós conseguirmos ter Ele dentro da nossa vida, nós poderemos fazer. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos dá e por tudo aquilo que nos favoreceu. Na companhia do Espírito Protetor, estamos mais uma vez aqui, nesta casa abençoada pelo teu amor e por essa equipe espiritual maravilhosa que sempre nos assiste e nos ampara. Que possamos nós, no plano físico, nos unir aos irmãos do plano espiritual, que quem sabe estão aqui conosco hoje, buscando também enriquecer a sede do conhecimento e a vontade de se amar mais. Obrigado por nós podermos ouvir, por nós podermos ver, por nós podermos sentir. Obrigado, Pai, por nós podermos caminhar, por nós podermos chorar, por nós podermos sentir, abraçar, sorrir, sonhar, reclamar. Mas, Pai, que nós possamos cada vez mais servir. Servir e servir. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos favorece, por tudo aquilo que nos serve e por tudo aquilo que o Senhor confia em nós. Obrigado por todos aqueles irmãos maravilhosos da esfera física ou da espiritual que nos amam, Pai, que gostam de nós, que sentem-se felizes quando nós estamos felizes. Que eles não desistem jamais de nós. Muito obrigado. E te pedimos em coro, todos nós, que o Senhor permita que nós possamos, mais uma vez, mudar aberto o nosso humilde estudo desta noite, tendo, do começo ao fim, a tua companhia. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Dona Isabel, faz favor. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bem fazer. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal,
não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que diz: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Essa caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra, não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Irmão? Obrigado. Seu Mário, não é tão difícil. Não, o senhor para entender que, independente de rico ou pobre, raça, a primeira coisa que tem em primeiro lugar é a caridade. Às vezes eu tenho uma fé grande, não tenho caridade. É isso aí. Alguém quer fazer mais, enriquecer mais um pouquinho o assunto? Por favor, pessoal. Eu acho que baseado no que a gente faz aqui, o que a gente está aprendendo, que é essencial ter fé, é essencial ter fé, esperança, mas de nada vai adiantar termos fé e esperança se realmente não praticarmos, como Paulo disse, a verdadeira caridade, sem desígnios do nosso próprio íntimo, dizer, olha, eu fiz caridade, tem que participar, tem que ser uma caridade aberta, livre de preceitos e de coração. Baseado nisso, nos doarmos inteiramente. Tem aquela velha frase famosa que diz fora da caridade não há salvação. Então isso já diz bem o que quer dizer a caridade. Já diz bem o que Ótimo. Mais alguém? eu acho que ninguém é tão pobre que não tenha nada. Ou tão rico que não tenha nada. Ótimo. Tem um dos meus alunos que fala amar aos outros como a si mesmo. Então tem que praticar a caridade ao outro como se fosse para ti. Ótimo. Mais alguém? Seu Anderson. Já achei, cara. Seu Anderson, caridade é difícil de fazer? Não é difícil de fazer, mas mais fácil de fazer é falar. Isso aí. É. E mesmo assim, ela não é difícil de fazer, né? Coloca para nós algumas situações que são acessíveis para nós fazer uma caridade, na tua visão. Praticamente todas. Uma conversa com amigos, alguém nesse caso, não necessariamente dinheiro, coisa física. Dá o teu ouvido, dá conselho todo. Se vê que a pessoa quer se desviar, tentar dar uma luz para ela, deixar ela no seu. Faz parte disso. E isto nós podemos dizer que se chama tempo. Que nós não damos nem para nós. Imagina para os outros. Quantas vezes que nós lembramos de alguém depois?
E será que não tem uma comunicação telepática que ele está implorando que você ligue para ele? Que ele se lembra como nós se lembramos quando estamos muito difíceis. Ah, se aquele fulano eu pudesse conversar com ele, né? Eu podia desabafar um pouquinho. Já passaram por isso? Já, né? Então é tempo. É o famoso tempo. Mas, como nós temos uma grande acessibilidade hoje para comprar, para consumir, nós damos algo para simbolizar a amizade, né? Mas muitas vezes é só um símbolo de amizade, porque aquilo que consolida a amizade é outro. Um abraço, um sorriso, um apoio. Meu Deus, abraçar, não tenho tempo. Se dá um sorriso, calcula os segundos. E aí? Então, como disse o irmão Anderson, nós temos condições de fazer alguma caridade. Mas a primeira caridade que nós temos que fazer é com nós, pessoal. E essa caridade que nós temos que fazer por nós chama-se nos amarmos. Certo? Nós temos que nos gostar. Se nós não nos gostamos, não é nos endeusar, tá? É nos gostar. Aí como é que nós vamos conseguir doar? Quem é que disse? Quem é que falou? Quem é que falou outro ali? E dar, como é que é? Quem é que disse dar? Quem é que falou dar e receber? Como é que é? Quem é que falou ali? O que disse, querida? É isso aí. Então, se nós nos amamos, se nós nos gostamos, o que nós vamos ser? De bem com a vida. E se nós estamos de bem com a vida, nós estaremos com o quê? Impregnados em nós? Vibrações. Alto astral. Alto astral. Certo? E isso, claro, dentro de uma conduta, certo? Nós estaremos transmitindo vontade de viver. Sabe? Dia, querida. Não está muito bem? Vou guardar embaixo para quer que desce contigo? Desce? Não, desce contigo. Eu desço com ela. Desce lá com ela. Faz favor, querida. Deixa ela sozinha. Isso. Não deixa ela sozinha. Faz favor. Olha que tu conta alguma coisa aí. Então é isso que nós temos que lembrar. A caridade começa com nós. Se nós não nos gostamos, tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado. Não é isso? Agora, quando nós nos gostamos, quando nós acordamos de manhã, de bem com a vida, o dia é curto. Nós vamos dormir porque o sono bate. Senão, eu não ia dormir. Agora, quando nós levantamos o pé esquerdo, deixemos, né? De novo, um dia saco. E se alguém vê alguém conhecido teu que precisa, já se afasta. Não tenho paciência para ninguém hoje. Não é isso? Agora, lembramos, tá, pessoal? Nós não temos condições de todo dia sermos uma luz. Porque nós temos isso que pesa e a nossa bagagem. Certo? O nosso Espírito Redentor, o plano espiritual, Jesus, Deus sabe disso.
estivermos de bem, vamos aproveitar, pelo menos, um sorriso, mas de dentro para fora. Certo, pessoal? Pelo menos isso. Como sempre digo, não dói, não custa nada. Tá? Aproveitando, eu quero saber aonde é que anda, certo? O abraço dos padrinhos, das madrinhas, não sei. Então, vamos fazer agora, já. De novo? Não. De Quem novo? fez não precisa, mas quem não fez vai fazer. Não se esconder, não pode. Vamos lá, vamos lá. Dia 9 de julho. Vamos fazer de conta que a gente não ouviu. Eu não fui apresentada. Eu não fui apresentada. Não tem aquele dia? Não. Tá bom. Eu acho que eu tenho, mas eu não fui apresentada. Não se preocupe que aqueles que não têm vão ter. Só que hoje eu não posso fazer, vou dar uma olhadinha, ver se está faltando. Deu, pessoal? Tudo bem, então? Tudo bem, tá? Tudo bem, então, assim, hoje eu vou explicar. Como é que é teu nome? Meu nome é Yara. Yara. Tu frequenta a casa Yara. Alguns anos atrás eu frequentei aqui, agora eu frequento outra casa. Para a caridade. E tu tem estudo de espiritismo? Estou começando agora no Fórum da Caridade o ensino especializado. Ótimo. Que bom. Seja bem-vindo. Obrigada. Tu já veio, não é a primeira vez, né? Segundo, então não esquece, tá? Não, faz o que ele quer. Certo? A senhora veio do deslocar ou a senhora vai continuar? Existe uma interrogação bem grande. Eu acho que primeiro as pessoas bem Não, porque é relação de religião também. sim, com certeza. Mas, qual é o seu nome? Lorena. Lorena. Tudo bem, Lorena? Pessoal, essa pessoa aqui, ó, eu ia deixar para o final, tá? Mas não posso. Porque ela vai me olhando muito. Será por quê? Tu não fala disso aí. Não sei de nada. Tu não sabe de nada, né? Tu não conhece ela, né? Essa aqui, pessoal, é minha mãe. Ó, é desse tamanhozinho. E o pai é mais pequeno, não conheço. É mais miudinho. Tá? Hã? Foi bem fertilizado, né? Não entendi. Foi bem fertilizado. É dele. Tá? É dona Sumra, tá, pessoal? Ela veio fiscalizar. Agora você para quem reclamar. Bom, aí você reclama quando for no fim da aula, tá? Pode ser reclamar. Reclamação, né?
Como é que é teu nome, querido? Flávio. O Flávio, tu frequenta a casa, certo? Tu veio no grupo de estudo por opção ou por necessidade? Então agora apertou? Então tá bom, tá? Pretende estudar? Pretendo. Então seja bem-vindo. Tu, querido? Meu nome é Christian, Uhum. eu frequento a casa. Certo? Eu vim no grupo por necessidade, também por opção, minha opção, mas necessidade também da onde eu moro, certo? Para poder ajudar também, passar alguma coisa para o pessoal que mora comigo, que infelizmente não aceita. Certo. Então eu vim no grupo para poder adquirir conhecimento e o que eu souber também passar para os outros. E doar também para fazer uma caridade também. Ótimo. Que bom, seja bem-vindo. Tá. Pessoal, aqueles que não têm cabelo, eu vou deixar a próxima aula, tá? Certo? Na próxima aula, gostaria que vocês não faltassem. Tá? Que não tem feriado é agora, tá? Não é semana que vem. O senhor Alexandre, faz uma chamada para nós, Alexandre. Faz favor e vale por 2, tá? Tá. A Denísia. Alencar. Alfredo. Alice. Anderson. Andréa. Ângela. Carla. Carmen. Carmen não. Celso. Clari. Clari não. Dona Cláudia. Dona Cláudia, faz favor. Faz favor. Faz favor. Leite. Ela não veio, não sei, ela Toda. Distribui para nós. Cristiano. Não? Daiane. Daniela. Daniela não. Ela veio aula passada e essa veio agora. Ah, tá. Ali embaixo. Denise. Giele Rodrigues. Giele não. Elizabeth. Essa não. Não, mas eu acho que eu tenho compromisso. Ela veio aula passada. Fátima. Lauber. Glaucia. Daniela. Daniela Alves. Grace não. Vem, querida, pode vir. Inês. Isabel. Depois vai dizer. Júlia. Eu. Cristina. Presente. Carla. Carla não. Leda. Se não é gordo, eu botou na boca. Letícia. Se os caras acabaram de ser gordo, Liliane. apoio. Luiz. Maria. Mário. Marlon. Matheus. Micael. Michele. Desde semana passada. Saber quem é. Monique. Semana passada a gente Né? fez. Sim. Natália. Noeli. Fala, seu Paulo. Patrícia. Colega aqui nessa noite, ele não sujou. Paulo. Sugestão para Eu achei chamada. bem válido, né? Paulo. Uma sugestão Ô, para presidente. chamada. Chega, não vai Não, mas é que chamada pelo do favor, Renato, eu vou ter um levantamento. Da próxima aula já vai direto. né? Somente Presente. Só porque não está foi bem. Ana. Tu não ia lá embaixo? Susana. Às 8h15. Vanessa.
Gilmar, Gisele, Vanessa, Ainda bem que ela manda. Vanessa Venturati. Então, obrigada. A outra não veio. Que chique. Muito obrigada. Luiz Eduardo Chagas. Bom, pessoal, a Cláudia não veio, daí ela pediu para dar alguns recados. Isso, faz só. Primeiramente, então, os alunos novos, depois do final da aula, quiserem dar o nome para a gente poder pegar todos os dados, os nomes certinhos. Ela deixou um recado também que quem quiser o crachá, tem que avisar que agora ela vai esperar todo mundo solicitar, de repente na aula que vem, para pedir de uma vez só esses últimos crachás. Ela deixou o recado também que vai ter uma palestra, que é no Centro Espírita Fora da Caridade, não há Salvação, que é sobre a obra básica O Céu e o Inferno. Essa palestra é sábado, é na Rua Pinheiro Machado, no bairro Centro, e a entrada é franca. Tem outra palestra que ocorre aqui amanhã, na sexta-feira, que o tema é Desafios Existenciais, que é às 8 horas da manhã. Então. Palestra de sábado, horário. Palestra de sábado, horário é da 1h30 às 6h30, é a tarde inteira. Eu tive um seminário. Tá. O livro do Céu e Inferno é um livro bem interessante. Bom, como a Cláudia é bem organizada, ela deixou mais uma listinha aqui para mim, ó. Então, assim, ó, a questão dos contatos, então, no final da aula, para achar. E os grupos, tem alguns grupos que não deram ainda a lista das tarefas. E tem algumas pessoas também que quiserem entrar nesses grupos, os alunos novos, se quiserem alguma informação no final da aula, eu posso passar também, que é a divisão dos grupos da turma. E aquela colega que gravou a palestra do Divaldo Franco aí, também, então fica para a aula que vem. Seria isso aí. Assim, pessoal, quem é que faz parte do grupo do teatro? A Cláudia passou. Quem é que recebeu aquela mensagem que ela passou sobre a criança? Quem é que recebeu? Então tá. Posso dar uma sugestão para vocês? E eu acredito que é um assunto maravilhoso para você fazer uma peça teatral. Não sei se concordam comigo. Quem leu a mensagem concorda? Interessantíssimo. Uma mensagem muito profunda. Não precisa um grande cenário, certo? Um pouco de conteúdo. Mas aí pode interagir com várias pessoas para não ficar muito pesado. Mas eu vejo que é um assunto assim muito bom para fazer um teatrinho. Não é? Quem é que na próxima aula vai fazer o pirulito? Eu posso. Então tá. Vai fazer um pastel lá daqui dentro. Pessoal, assim, ó, hoje eles vão falar do blog para vocês, porque é muito importante. Gostaria de novo de enfatizar que o blog, para quem conhece, já sabe, quem não conhece, vai ser o nosso espaço que nós teremos para todo mundo acessar, para todo mundo buscar informação e também para nós buscarmos armazenar pelo menos ou a última ou as duas últimas aulas. Para quem não viu, quiser assistir pelo blog. Certo? Certo? Então, é com vocês. Então, boa noite, pessoal. A princípio, a nossa ideia de comunicação com o grupo seria a criação de um blog, tanto é que já está no ar, onde vai constar mensagens, apresentações, e até peço uma sugestão a todos vocês. Se alguém olhar uma mensagem legal e quiser que apareça no blog, também tem um e-mail que é grupocirculoddeluz@gmail.com. Esse é o e-mail
vocês podem estar encaminhando essa mensagem e vai aparecer no blog. A princípio, esse é o nosso blog. Ele tem um endereço que é www.grupocirculodeluz.blogspot.com.br. É esse endereço que está aqui. Pode repetir? Peraí que eu faço. O que é, senhor? O que o senhor tem? Eu tenho uma sugestão de muitos pode falar, mas assim, assuntos, por exemplo, que mas tudo que é vontade. Até o representante faz. Não, mas porque isso aí é uma isso aí vocês podem interagir, vocês podem pegar 10, 12 pessoas, uma pode ser um espírito aqui, ou pode ser um espírito lá. Também é recado aqui. Então, usa muito a fisionomia de quem faz o homem e a mulher, entendeu? E aquele diálogo curto. Nós podemos fazer aqui. Aonde? Nós estamos filmando as aulas e assim que a gente conseguir publicar elas, colocar na web, eu coloco nesse blog nosso, aí vai constar as nossas aulas. Tá, então, pessoal, vocês sentiram que não é difícil, certo? Então, assim, o que acontece? Quem quiser, tem uma mensagem, coloca ali, como todo mundo faz, ou outros que existem, certo? Então, não é questão de nós querermos ser egoístas, nem individualizados, porque nós temos um blog. Não é isso. Mas vamos fazer do nosso grupo. Certo? Então, o que acontece assim? Nós temos um tempo tão escasso que passa tão rápido. A nossa aula deveria dizer no mínimo 4 vezes por semana. 3 horas. Porque vocês perceberam, né? Que passa ligeiro. E o nosso conteúdo, o Espiritismo nos oferece um conteúdo vastíssimo, certo? Mas então vamos procurar aproveitar o blog para enriquecer um pouquinho, certo? Para colocar mensagem, para dar ênfase, certo? É uma alternativa, certo? Mais alguma coisa? Consultando, eu consigo consultar pessoas que já acessaram o nosso blog. Tem algumas mensagens, até se vocês quando chegar em casa já tem algumas mensagens publicadas, algumas mensagens bem interessantes. Já foram acessadas de 3 países diferentes do nosso blog. Coisa diferente. É porque você tem uma ideia, pessoal. É uma coisa muito séria. Certo? Nós não temos ideia da dimensão que é fora do nosso país o Espiritismo. Muitos países não tem nem espaço para isso. Certo? Eles procuram. Então nós temos que buscar essa alternativa. Estamos fazendo uma caridade. Certo? Eu trouxe aqui para nós, só para nós termos uma ideia. Não estou criticando. Não estou de maneira alguma, só quero mostrar para vocês o que é o Espiritismo e como é que nós podemos trabalhar com o Espiritismo. A doutrina espírita nos oferece um campo vastíssimo. As obras básicas são os pilares da doutrina espírita. Porém,
nós estamos observando que algumas religiões estão entrando num campo muito grande, contestadas por algumas formas de mensagem, perante aqueles que frequentam. Mas eu quero só fazer aqui um seguinte comentário. Eu recebi esse folheto, e nesse folheto, aqui eles estão dizendo o que eles trabalham quando as pessoas vão lá. Então, assim, depressão, insônia, visão de vultos, audição de vozes, desejo do suicídio, dores de cabeça constante, doenças sem diagnósticos, desmaios ou ataques, sentimental, vícios, destruição familiar, miséria, falência, desemprego, complexos e o último, feitiçaria. Então, puxando um pouquinho para o lado do espiritismo, a doutrina espírita, para aqueles que já vivem constantemente buscando mensagens, textos de Emmanuel, André Luiz, fala por Chico Xavier, Joana de Ângeles, Divaldo, Sueli Schubert, Allan Kardec, que seja. Para aqueles que observam, existem muitas mensagens que trabalham com o nosso lado sentimental, que é justamente onde as pessoas estão mais carentes. Vocês se lembram quantas vezes que nós dizemos aqui na aula que nós temos 2 alimentos que nós temos que buscar dar a nós? Qual é que são os 2 alimentos? Físico. Certo? Quando nós não damos ele fica fraco, fragilizado. Quando nós buscamos, dentro do possível, equilibrar, ele fica mais forte. São 16 itens. Tudo que está aqui afora, alguns itens que trabalham, basicamente com o lado espiritual, mas na essência, todos eles são o quê? Alimento espiritual. Certo? Então, o que eu estou colocando para vocês? A grande maioria que está aqui hoje estudando, daqueles que não desistirem, que deram continuidade em casa, aqui ou em qualquer casa, ou em qualquer filosofia religiosa que venha pregar o entendimento, a compreensão, a caridade, a fraternidade, vamos lembrar sempre, pessoal, que nós temos que fazer, enriquecer a vida. Nós temos que buscar trabalhar em cima da nossa riqueza, que é o lado espiritual. E essa riqueza que nós temos, chama-se amor. Chama-se amor. Por isso eu coloquei vocês antes. Se nós não nos gostamos, já estamos desarmonizados. Aí nós vamos procurar tudo que é coisa que melhora um pouquinho, mas depois piora. Então nós temos
E a grande parte das pessoas que procuram lá, como aqui, certo? Eles não estão se gostando. Entraram naquela redemoinho do materialismo crônico, do consumismo desenfreado, da conquista do nosso conforto, mas que no fundo só enche os olhos, porque o coração continua vazio. Né? Então é isso que nós temos que lembrar. Então, quando nós começarmos a sermos insistentes, a gostarmos de nós, a fazermos a nossa prece, a conversarmos com Deus, com Jesus, a nos emocionarmos, a chorarmos, nós estamos começando a nos gostar. Nós temos que quebrar esse gelo. Quando nós começarmos a encontrar alguém que nós gostamos e dermos um abraço, abraço é energia, pessoal. É troca de energia. Ah, mas eu fiquei fraco. Mas então tu doou. Tu fez caridade. Certo? Ah, mas eu estou dando um abraço e um sorriso. Estou me gostando. E quero que os outros gostem. Dona Assunta. Nada. Estou falando só de uma situação. As humildes palestras que eu faço, eu busco trabalhar sempre em cima do quê? Da prece. Da prece. Mas as palavras... Hã? Do amor e da caridade. Certo? Isso. Hã? Por isso que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. E remembrando, começa comigo. Tá, pessoal? Então, estou aqui trazendo a vocês. Aí, infelizmente, cada um, eles pagam. Certo? Isso é o jeito que eles têm. Não temos nada que contestar. Certo? Mas, nós temos a riqueza de nós. Basta nós administrarmos. Alguém quer fazer alguma colocação? Tu trouxe aquilo que eu te pedi? Então leia para nós. Do que tu vai falar? Sobre o aparecimento da mediunidade. Nós lemos aquele capítulo que ele ficou muito enrolado. Aí eu pedi para o Alexandre esmiuçar um pouquinho mais, para trazer um pouquinho mais de conteúdo. Foi isso que tu fez? Sim. Então tá, então coloca para os irmãos para ele ser um pouquinho mais explicado. Tá? Conseguiu? Isso é. É isso? Sim. Então tá. É contigo. Bom, então pessoal, eu queria trazer uma pequena colaboração aí sobre o assunto do último capítulo da aula passada, que era o aparecimento da mediunidade. Só lembrando, então, o médium então, é aquele ser, indivíduo, que ele serve de instrumento entre os dois polos da vida, a vida física e a espiritual. Os médiuns, então, eles ajudam os espíritos esclarecidos a executarem certas tarefas aqui na Terra. Essa mediunidade, ela faz parte do nosso planejamento reencarnatório, ou seja, ela é definida pelo nosso espírito ou pelo plano espiritual quando desencarnados. Isso aí vai depender da nossa evolução. Geralmente, ela é
definida pelo plano espiritual. Às vezes ela surge naturalmente e outras vezes nós protelamos e até que chegado o momento, então nós somos cobrados a resgatar as nossas dívidas. Então ela pode ser de duas formas, da forma natural, espontânea, ou dessa forma provacional. Natural, então, seria essa mediunidade segura, que ela aparece espontaneamente, conforme o planejamento do reencarne, e ela é também condizente com o estágio evolutivo de cada indivíduo. Ela traz, então, ao indivíduo um vasto equilíbrio e iluminação, resgatando assim nossos compromissos negativos de vidas anteriores. Então ela é espontânea, ela não gera maiores desconfortos físicos ou emocionais ao médium que está iniciando. Aí, se não vai por bem, vai por mal, né, professor? Então seria aprovacional, que inclui toda a lista que o professor falou ali, está dentro algumas coisas dentro dessa lista que o professor falou recente. O médium, então, ele apresenta descompassos emocionais que atingem a sua organização física, podendo assim, então, ocorrer, aí eu trouxe alguns exemplos aí, perturbações espirituais, desequilíbrios e doenças, nervosismo, desassossego, insônia, cansaço, falta de ânimo, profunda tristeza ou excessiva alegria, sem sabermos porquê. Inquietações emocionais e psiquiátricas. Então, essa forma promocional, ela é a mais comum do surgimento da mediunidade, devido ao nosso grau evolutivo, ao nosso estágio evolutivo que nos encontramos. É importante, então, salientar que não é a mediunidade que gera esse distúrbio no organismo, mas sim a ação fluídica dos espíritos, que favorece a distonia ou não. Então, à medida que as relações fluídicas entre as pessoas e esses espíritos sofredores, eles se fortificam, então é onde a saúde se altera, devido à enorme carga desses fluidos impuros, que o nosso corpo armazena, acaba gerando esses distúrbios. É muito importante nós desenvolvermos algumas virtudes, né? A gente vai ver um pouquinho mais isso aí no próximo capítulo, que é o desenvolvimento da mediunidade. Então, que seria a paciência, a humildade, a sinceridade, a perseverança e a boa vontade, para nós chegar na caridade, né, professor? Por outro lado, então, quando essa ação espiritual ela é equilibrada, então uma aura de paz e de bem-estar ela envolve o médium. Então ela auxilia na preservação de forças que o nutrem e o sustentam durante a existência física. Então logo essas perturbações elas desaparecem e a tranquilidade do médium volta. É importante nós dizermos então que o surgimento dessa faculdade mediúnica ela não depende de lugar, de idade, de condição social ou de sexo. Ela pode surgir na infância, na adolescência, na juventude, na idade madura ou na velhice. Ela também pode se revelar no centro espírita, em casa, em templos ou em qualquer religião. Aí eu trago um exemplo que todos nós conhecemos, assim, uma pessoa que faz oração ou que benze. Então, geralmente essas pessoas elas são muito humildes e elas se dedicam a ajudar o próximo. Elas não estudaram o kardecismo, mas elas podem ser consideradas médiuns porque elas recebem ajuda de espíritos e acabam ajudando ao próximo. Então a gente pode afirmar que a mediunidade ela aparece em etapas sucessivas, em períodos. Aí eu vou falar um pouquinho aí sobre infantil, adolescência, juventude e após a maturidade. Então essa parte da mediunidade infantil é um período então onde as crianças elas possuem uma mediunidade à flor da pele, porque elas possuem influência benéfica de seus espíritos protetores.
Na religião católica a gente chama de anjos da guarda. Então essas manifestações mediúnicas, elas são mais de caráter anímicos, relativo à alma, e a criança então ela projeta a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam. Ela recebe intuições orientadoras dos seus protetores e às vezes ela vê e denuncia a presença de espíritos e não raro ela também transmite avisos, recados dos espíritos aos familiares. Com o crescimento, então, a criança ela vai se desligando cada vez mais deste mundo espiritual, passando a se envolver, então, com as ocorrências do nosso plano físico. É geralmente na adolescência, então, a partir dos 12, 13 anos, que se inicia, então, o segundo ciclo. Então, é um tempo de informação mais precisa sobre o problema mediúnico, podendo-se utilizar, então, o passe e a prece. As reuniões de estudo doutrinário são meios de auxiliar também ao processo, sem forçá-lo, e dando-lhe apenas, então, a orientação necessária. Já na juventude, então, o terceiro ciclo, ele geralmente ocorre, então, nessa passagem entre a adolescência e a juventude, entre os 18 e 25 anos. Então é tempo nessa fase de estudos sérios do Espiritismo e da mediunidade, utilizando então assim já a prática mediúnica livre nos centros e grupos espíritas. Só que é sempre importante ter a orientação dos centros para praticar os grupos espíritas. A maturidade, então, ela corresponde à mediunidade que só aparece após a maturidade, a velhice ou a sua aproximação. Esse tipo de mediunidade, então, ela é tardia, ela tem pouca duração. É uma espécie de preparação mediúnica para a morte. Ela restringe-se a fenômenos de evidência, comunicação oral, intuição, percepção, extrasensorial e psicografia. Bom, as pessoas que estão estudando essa faculdade mediúnica e que se dispõem a iniciar o seu exercício, elas devem ter consciência da importância e da significação dessa faculdade. Tem que procurar, então, manter o equilíbrio do corpo, da mente, ter moralidade e se tornar um homem de bem, deve ser espontâneo, natural, normal e não se julgar superior aos outros. A educação mediúnica ela pode começar no simples modo de falar com os outros, transmitindo bastante brandura, alegria, amor e caridade em nossos atos. Então a gente pode também começar praticando isso aí nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, nas pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares. É importante que o médium também não procure na mediunidade um objetivo simples de curiosidade, mas que ele encare como uma coisa sagrada. Na primeira fase de desenvolvimento deve-se evitar qualquer tipo de pretensão vaidosa no sentido de se supor capaz de grandes feitos mediúnicos. Então nós temos que ter bastante humildade. Devemos nos educar espiritualmente para que através do esforço, do estudo e da disciplina moral, passamos a ser assistidos pelos bons espíritos, que nos preservem das ciladas deste mundo invisível. As casas de espíritas, então, elas oferecem o campo para o estudo, a educação da mediunidade a todos aqueles que desejam servir ao Cristo nessa área. Então, elas auxiliam o médium na tarefa de desenvolver a sua faculdade mediúnica em benefício do próximo e de si mesmo. Porém, não é uma tarefa fácil. Exige do dirigente espírita não apenas devotamento a esse gênero de atividade, mas uma lucidez mental para auxiliar, com bondade e paciência, principalmente a criatura que apresenta a mediunidade que eclodiu em bases provacionais. Bom, aqui eu fiz uma conclusão, então, dizendo que
num determinado momento da nossa vida terrena, nos é cobrada a nossa missão. Geralmente para resgatar algumas dívidas anteriores devido ao nosso grau de evolução. Chegada a hora, então, é importante nos prepararmos de forma adequada, através de uma melhoria no nosso eu interior. Não basta nós estar aqui na quinta-feira, só na quinta, como o professor falou, tem que ser 3, 4 vezes por semana. Mas então é importante nós complementar nosso estudo com leituras extras e buscar maior conhecimento. Desta forma, então, nós podemos dar um passo de cada vez. E principalmente pôr em prática, então, o nosso aprendizado no dia a dia. A gente já falado antes, começando pelas pessoas que estão ao nosso redor. Meus parabéns! Gostaram? Muito. Agora eu posso ir na frente. Tá? Não ficou muito difícil entender aquele assunto, né? Ficou muito superficial. Assim, o material que ele trouxe para nós ficou bem mais profundo. E a mediunidade é algo que nós estamos aqui, que vocês que estão aqui, no primeiro ano de estudo, no segundo ano de estudo, tem que ter essa consciência. Né? É uma oportunidade de caridade, fazer um compromisso sério. Professor, Pois não, dona nem Lúcia? todo mundo tem um dom de ser médico. Medir todo Tem de várias formas, mas não quer dizer que tinha que estudar o passo, ser médico. É isso que ele quer. Isso aí. Não é todo mundo, pessoal. Não é todo mundo que consegue aquilo que quer na vida. Mas todos nós sonhamos. Certo? Porque nós dormimos. Porque o nosso corpo dorme. E quando o nosso corpo dorme, nós em espíritos vamos escapadinhos. Voando. E sonhamos. Aí acordamos e dizemos o quê? Eu sonhei. Então, vocês conhecem alguém até hoje que não disse uma vez que sonhou? Então, todos nós sonhamos. E a mediunidade é assim também. Certo? Nem todos são médium, mas todos podem fazer a caridade. Certo? De vida. A gente está no corpo profundo, né? Aí acontece assim, de repente, quando você volta ao normal, o seu corpo, o espírito, você pode gritar, Pode. Pode, mas são situações assim. Existe uma versatilidade de situações. Mas isso tudo depende do nosso dia. Daquilo que nós nos envolvemos no dia a dia, no nosso dia, naquilo que nós guardamos, naquilo que nós alimentamos, naquilo que nós agimos. Reflete uma parte. Olha e reflete profundamente aí. De vez em quando se acorda assustado. Certo? E tem como, por exemplo, através do estudo, eu ser uma médium vidente, psicográfica, alguma outra coisa que eu não venho com essa missão? Eu, através do estudo da... Pode. Pode porque nós assumimos compromissos antes de nós reencarnarmos. Mas tudo depende da nossa dedicação, da nossa força de vontade. O plano espiritual pode ampliar. Mas não esqueçamos que quanto mais nós conquistamos mediunidade, mais nós estamos expostos e mais compromissos nós assumimos. Certo? Mas eu sou um médium só de inspiração. Aproveita bem. E quando chegar a tua vez de ser um médium de incorporação, aí tu vai ter que ter um conhecimento bem maior e uma disciplina bem maior. E terá uma cobrança bem maior. Certo? Então, é que nem aquilo que eu sempre digo.
Eu queria ganhar na Mega Sena para ficar rico. Ah, é? E tu já pensou o que vai virar a tua vida? Como é que tu vai administrar todo aquele dinheiro? Tu vai confiar em quem? E a tua cabeça está pronta para isso aí? Quantos que nós já ouvimos histórias que infelizmente sucumbiram e ficaram pior do que estavam? Mas no plano espiritual eles vão te cobrar. E daí, fulano? O que tu fez com a grana que nós te demos? Hã? A primeira coisa que tu foi lá na boate e fechou a boate. Sim? Infelizmente, a grande parte faz isso, né? E daí? Não, aí o outro diz assim, mas eu fui lá no seu Vilmar, e o seu Vilmar não tinha casa para morar, eu dei para ele a casa, dei a comida. Sim, agora o seu Vilmar virou um tchuco, porque não tem que estar trabalhando. Ganhou fácil, não é, seu Vilmar? Então não é isso que nós temos que fazer. Então a mediunidade também é assim. Nós temos que ter consciência do compromisso que nós estamos assumindo. Ela é maravilhosa, mas depende de nós. Depende de nós. Certo? Dona Sunta, a senhora vai. Coloca alguma coisa na mediunidade, já que assim, incorpora. Coloca para eles. Eu incorporo. Isso, faz favor, que eles estão curiosos para saber. Não é isso que vocês estão curiosos? Para saber o que é uma incorporação? Bem, uma incorporação é um irmãozinho que se encosta do nosso lado e um outro irmãozinho protetor dele e meu dá uma permissão para que eu sinta o que ele quer falar. Então eu sou liberada a falar o que ele está sentindo. Geralmente esse irmãozinho que tem essa oportunidade de vir para falar, que eu diga o que ele sente, nunca é coisas bonitas e nem alegres. Sempre é dolorida, sempre é triste, sempre vem revoltados porque morreram, a gente nunca quer morrer. Por mais doente que a gente esteja, por mais desviado que a gente esteja, a gente nunca acha que está na hora de morrer. Então, primeiro eles não aceitam a morte, então eles se acham que estão vivos. Eles se ficam revoltados porque eles falam com as pessoas, parentes, e os parentes não respondem, porque não os vê mais, que eles estão mortos. Então eles ficam revoltados. E eles, vamos supor, se eles morreram num acidente de automóvel, se perderam, machucaram, perderam uma perna, um braço, eles nem vê, eles só se sentem tristes, mas eles nem sentem tanto a dor, eles nem vê que sofreram um acidente às vezes. Então é muito triste para esses irmãozinhos. E tem uns que eles ficam com muito ódio da família, porque não falam com eles tiram as coisas deles e doam as roupas, calçados, porque eles gostam às vezes de uma televisão, um DVD, de alguma coisa. Quando a pessoa morre, a gente pega as coisas dele e doa, porque eles fazem aquilo. E eles ficam muito revoltados, principalmente quando eles têm uma casa, um terreno, campo, gado, coisa assim, e outra pessoa vai lá e toma conta. Então eles ficam muito revoltados e eles vêm e esperneiam bastante. Então a gente que dá passagem, a gente fala o que eles sentem. E tem que ter uma pessoa junto para orientar esses irmãos, para aconselhar esses irmãos, para pôr na cabeça desses irmãos que eles desencarnaram, que eles não precisam mais se preocupar com aquilo que eles deixaram, aquela coisa material. E aí eles veem que eles desencarnaram e aí se dá um choque. E aí naquele choque, os irmãozinhos espirituais
pode pegar eles, fazê-los dormir e levá-los a um hospital na cidade para tratá-los e fazê-los ver que eles não estão mais no plano físico, não pertencem mais ao plano físico. Então, a gente que é médico de passagem, a gente tem que fazer aqui fora da casa espírita, no nosso dia a dia, nós temos que nos comportar muito bem, porque senão quando o mentor, o irmão que vai doutrinar essa pessoa, aconselhar essa pessoa e dizer que ele tem que agir com amor e aceitar as palavras amorosas que os mentores estão tentando dizer para ele, e ele diz assim, ó, você não faz isso, por que você quer que eu faça? Então, gente que é média tem que fazer o bem, e tem que ser boa, calma, humilde, pregar o amor, mas vivenciar o amor, porque só dizer, ó, tem que ser calma e a gente não ser, só dizer para ela que tem que fazer a caridade e eu não fazer, aí a pessoa que vem, incorpora em mim, me cobra. O que tu quer? Tu não faz, o que tu quer que eu faça? Então, a gente que é médio, que nem o irmão disse, a gente é muito cobrado. Quanto mais a nossa mediunidade avançar, quanto mais nós trabalhar com a nossa mediunidade, mais tentar fazer a caridade, mais nós temos cobrado. Então é isso. Eles só são encaminhados se eles aceitarem a situação deles. Se eles não aceitarem a situação deles, não pode ficar ali. Porque eles estão ali, foram trazidos para eles verem, levar um choque, ver que eles estão desencarnados, para eles aceitar a desencarnação. Se eles não aceitarem, eles vão ser levados para o plano espiritual para um hospital. Naquela hora eles vão ser levados. Aí depois lá eles vão ser tratados, dados um banho, trocados de roupa, alimentados, tudo. E depois, se eles quiserem sair de lá, eles não vão ser presos, nem amarrados, nem acorrentados. Eles podem sair, só que eles vão voltar a sofrer de novo. Mas depois que a pessoa chega lá, eles são adormecidos, anestesiados, são levados ali. Queira ou não queira, eles são levados para um lugar melhor. Agora, se eles quiserem ficar lá, eles ficam no lugar, eles não vão ficar depois. Mas na hora eles vão levar, para mostrar para eles um lado melhor que eles podem ter. É isso. Dona Santa, só para encerrar, e quanto que lhe ajudou o conhecimento? Bem, Só para terminar, agora vamos falar do conhecimento. eu sou casada, tenho um marido exemplar, que não me deu problema, eu acho que eu dava, porque ele sempre dizia assim que eu era uma pessoa exclusiva. E tinha que ser na hora que eu queria, e o que eu pensava eu dizia, botava para fora, eu nunca pensava para fazer as coisas. Então eu era exclusiva, né? E ele sempre com paciência. E depois, conhecimento, que Jesus, quando veio, deixou, e depois Kardec, nas obras básicas, eu comecei a estudar. Então, com a mediunidade, eu tive que pegar muito conhecimento, e aí, com a mediunidade, eu tenho que botar um pouco em prática, a gente tem que botar em prática, não é fácil, a gente de vez em quando vem, já botou para fora, já ofendeu uma pessoa, já cometeu um erro, a gente tem que voltar atrás, mas tudo é aprendizado, até se eu bater com a cabeça na parede, dói, é um aprendizado que eu errei, que eu vou ter que cuidar para não bater de novo, senão vai doer de novo. Então, esse aprendizado do Espiritismo, para mim, me acalmou, eu aceito mais quando uma pessoa me machuca, com palavras, com qualquer coisa, me chama atenção. Uma vez a pessoa me chamava atenção, não fui eu que fiz, eu não mereço que me chame atenção. Agora eu digo assim, ó, se uma pessoa me chama atenção, me ofende, eu penso assim, ó, eu não mereço agora, eu não fiz nada para agora merecer isso.
Mas na outra vida, como eu acredito agora, aprendi que eu tive outras vidas, então eu estou resgatando, passando por isso, certo, pelo que eu fiz em outras vidas. Eu tenho que aprender a não fazer mais, porque dói, porque machuca. Tenho que amar o próximo como a mim mesma. E vai ver que em outras vidas eu não fazia isso. Então, se uma pessoa me ofende, dificilmente eu revido agora. Eu sempre penso e fico quieta. Então eu dizia assim, antes de ser espírita, antes de ter esse conhecimento, não pise no meu calo, porque eu não vou levar desaforo para casa. Eu era assim. Agora, quando eu chego em casa, que eu consegui levar um desaforo para casa, eu agradeço a Deus. Eu digo, obrigado, Senhor. Mais uma vez eu consegui superar. Se o último desaforo para casa, vou dormir tranquilo. Então, isso é um aprendizado que o Espiritismo, tudo isso aqui, esse conhecimento que a gente tem aqui não precisa ser médio, não. Não precisa trabalhar na casa espírita, não. É para o nosso dia a dia. Eu aconselho a todo mundo a ter esse conhecimento, a ir em frente, porque é muito bom para o nosso dia a dia. Para nós vivermos lá fora. Porque conviver com as pessoas hoje em dia está muito difícil. Ninguém mais tem paciência, e nós temos que adquirir a paciência para conviver com nossos irmãos. Quem é que se candidata a semana que vem a trazer uma mensagem para o Dia das Mães? Eu quero homem. Mulher não. Mulher não se chamar qual de vocês. Quem? Tem certeza? Então tem compromisso. Com o grupo, não comigo. Tá? E vocês sabem, né? Que no outro domingo é dia das mães. Né? Eu tenho que escrever ou a mensagem? Não, te vira. Também, se quiser fazer, te vira, não quero nem saber. Certo? Principalmente para aquelas mães que vão ser mães, né? Certo? Como é que dizia, gente? Faz amor. Certo? Tá? Eu gostaria que eu colocasse isso aí no blog, né, pessoal? Seria oportuno, né? Tudo aquilo que nós... Vamos ver se nós conseguimos colocar no blog o nosso estudo. Certo? E tudo aquilo que enriquecer o nosso estudo, não é só mensagem, colocar conteúdo. E o nosso estudo. Isso aí faz parte do nosso estudo. Certo? E daí, na aula não aterrizei, vou lá no blog e leio. Certo? Pode ser? Gostaram da aula? Que bom, fico contente. Os grupos, a partir de maio tem que funcionar. Certo? A partir de maio tem que funcionar. Quinta-feira que vem, quem é que é responsável pelas mensagens? Quem? Tu, quem mais? Dona Ângela, quem mais? A Daniela está com nós também. Então, tá. Então, a semana que vem começa vocês dizendo o Evangelho. Certo? Vocês vão ler esse Evangelho e vão fazer o primeiro comentário. Certo? E se alguém quiser trazer uma mensagem, a partir da semana que vem, entrega para vocês se for na aula. Se não, tá tudo bom. Certo? Entendido? Então, a semana que vem é com vocês. Não tem mais. Aí, se vira o Evangelho. Alguém quer fazer alguma colocação? Pois não, querida. Como é que é o filme? Eu também já ouvi falar. Será que é mesmo? E aí? Olha, eu fui assistir um filme Desarmada, mas com uma visão assim que eu achei que iria ser mais espírita. Por quê? Ele tem
Ele é mais um arquivo X. Isso. Então tá. É uma questão assim, uma coisa assim, meio viagem. Sabe? Ficção. Trabalhar muito com misticismo. Não precisa. Só com ufologia mesmo. Mais com lado da ufologia, da pessoa ter sido abduzida, e daí tipo, achou que tinha passado só uma noite, mas daí passou um ano, 2 anos. O menino foi abduzido com 9 anos, depois que ele nunca mais apareceu, daí voltou, reencarnou, sendo novo nascimento, que é só a parte que eu vi como tração espírita, assim, é da possível reencarnação do menino, veio com o mesmo sinal, que é o filho do repórter americano que veio do Brasil, que veio dos Estados Unidos, e ele pai foi abduzido aqui no Brasil. Né? Então é uma coisa, pode ser que, né, quem acredita na ufologia, tenha seu fundamento, não conheço nada sobre ufologia, né? Mas eu achei mais fantasioso do que espírita. Então, Mas vale a pena assistir, até para a gente ter não sabe, estava no cinema, eu e minha filha e mais 6 pessoas. Uma sessão de sábado à tarde, aqui no centro. Então foi um filme assim que não chamou muito atenção. pro lado espírita. O lado espírita em si, né? E não chamou muita atenção do povo em geral, nem pegou a curiosidade das pessoas de ver. Né? Ele também foi pouco trabalhado. Mas vale a pena até pra gente ter um conhecimento, alguma coisa espírita tem, o desenho que o filho do jornalista fez, no dia que foi abduzido, que ele entregou um desenho pro pai antes de sair, que era de uma pedra que tem na região de Minas. E um outro menino aqui do Brasil também fez o mesmo desenho e deu pro pai dele que colou de carroça. E esse pai colou dele foi abduzido, o menino lá nos Estados Unidos foi abduzido, sabe? É uma história meio, sabe? Sempre tem alguma coisa interessante. Né? Sempre tem, até porque é pra gente até pra ler alguma coisa, tipo de informação sobre ufologia, sobre OVNIs, né? É por conhecimento, né? Tá, pessoal? Então, a semana que vem nós temos aula. Não esqueça que o dia 7 de junho não tem aula, tá? É feriado. E eu vou fazer feriado, porque eu tenho certeza que semana de pagamento, feriadão, né? Eu vou trazer as moças para aula aqui, né? Tá? Porque muita gente não virá. Então eu estou avisando de antemão que 7 de junho não terá aula. Certo? Corpus Christi. Corpus Christi. Eu estava vendo uma reportagem, antes de terminar hoje bem rapidinho, no canal da Sesc, e estava falando sobre uma região de Goiás, lá que tem Santa lá, e Padroeiro, né? Aí mostrou um bando de lá, tinha aqui depois da. Aí estavam lá trabalhando, tinha um rapaz que estava no centro urbano, e tinha um senhor que estava levando um pauta, recebendo um passe. E o repórter, assistindo lá, depois quando o senhor terminou, ele perguntou para ele assim, mas o senhor frequenta a Umbanda aqui? Não, eu sou, como é que ele disse que eu sou? Eu sou dentista. E o que o senhor faz aí? Não, aqui é bom. Mas eu não deixo de frequentar lá, não. Então é isso que o Espiritismo quer, pessoal. O Espírito quer isso. O Espiritismo não quer ser melhor do que ninguém, como diz a Dona Assunta. Ele quer a nossa reforma íntima, ele quer a nossa comunhão. E claro, a casa tem trabalho mediúnico, tem tantas tarefas que nós podemos realizar. Mas nós não somos melhor do que ninguém, nós não podemos ser melhor do que ninguém, certo? Nós temos que ter uma convivência dentro do possível harmoniosa,
com Assembleia, com Testemunho de Jeová, com Adventista, com banda, com católico, com protestante, com quem quer que seja, certo? E cada um tem a sua preferência, tem a sua afinidade, certo? Então nós temos que respeitar. Porque o Espiritismo, o essência do Espiritismo, com certeza é a reencarnação, porque a reencarnação é uma bondade que Deus dá a nós de podermos recomeçar. Mas não quer dizer que nós somos melhor. Não é isso. Cada um dentro daquilo que se sente melhor. E nós temos que buscar essa convivência. Porque na hora de fazer a caridade, na hora de assistir os necessitados, na hora que dá uma catástrofe lá, que infelizmente prejudica muita gente, lá tem espírito, lá tem católico, tem espírita, tem um bandista, tem tudo. Mas o que interessa é se unir. Porque todos nós somos irmãos. E para todos é o mesmo Deus. Certo? Para todos, sem diferença. Jesus é para todos. Certo? Então é isso que nós temos que lembrar. Respeitar. Vamos buscar filtrar e respeitar. Certo? Mas o irmão, ele gosta, ele vai, ele se sente bem. O problema é dele. Ele é uma pessoa bacana? Eu gosto de conversar com ele trata bem a família, não agride a mulher, dá carinho para os filhos, não é uma pessoa alcoólatra. Que bom, ele está onde ele gosta. É isso que é importante. É isso que é importante para nós. Agora, nós não temos direito nenhum de fazer isso. Até porque nós estamos hoje, quem sabe se na outra, né? Nós não éramos fanáticos por aquela religião que nós praticamos hoje. Certo? Não? Quem quer fazer a prece de encerramento? Faz favor. Nossa, quando eu peço a prece de encerramento, parece que o pessoal fica meio atemorizado. Nossa, mas não é qualquer prece. Quem gostaria? Ninguém? Então tá, então eu vou escalar alguém. Vai ter uma democracia, né? Dona Assunta, faz a prece para nós. Já que eles não querem fazer. Queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E vamos agradecer. Obrigado, Pai, por esses irmãos estarem aqui hoje, numa de suas casas, num dos seus templos. Que Jesus disse que todo o lugar aonde tiver dois ou mais reunidos, o Pai estaria conosco. Então, obrigado, Pai, por essa casa ter nos acolhido. Obrigado por ter distribuído luz do conhecimento para nós hoje, através desses irmãos aqui presentes encarnados, e junto com os irmãos desencarnados que estamos assistindo, com certeza. Porque tudo que aqui foi dito, eu tenho certeza que não foi só dos irmãos encarnados, desses irmãos abençoados que aqui estão, mas tem também intuição, os mentores espirituais desencarnados do plano maior, que ajudaram esses irmãos. Obrigado por tudo aquilo que aqui nós podemos aprender e discernir na noite de hoje. Se ao sairmos daqui, nós possamos lá fora, no nosso dia a dia, fazermos um pouquinho melhor
com um pouquinho mais de fé, de esperança, de amor no nosso dia a dia. Que nós possamos ser um pouquinho melhores com nossos familiares, com nossos amigos e até mesmo, Pai, com nossos irmãos. Que nós possamos perdoar mais, que nós possamos amar mais aqueles que não nos querem bem, aqueles que não nos tratam bem. Quero agradecer também, pessoalmente, a todos esses irmãos pela querida Teodora. Não por ser mãe do professor, mas por ser irmã de vocês. Eu estou aqui também carente. Carente de amor, carente de aprendizado, carente de afeto, carente de energia que nessa casa tanto me dá, e tenho certeza que vocês também sentiram. E se não sentiram, eu peço, Mestre Jesus, nos envolva com o teu amor. Se eu sairmos daqui, nós consigamos levar a tua energia e a tua luz. Que assim seja. A todos uma ótima semana, um ótimo feriado. Não esqueçam da prece, não esqueçam da cadeira. Desçam no silêncio, por favor. Não esqueça do compromisso. Renato, quais são os vai trazer para ele. Entrega.
Você